Muito bem, pessoal, vamos agora à correção das questões de legislação aplicadas no domingo de manhã, dia 27 de outubro, pela Fundatec, no concurso para a Prefeitura de Capão da Canoa. Essa prova que eu recebi é para os cargos de nível superior que fizeram prova domingo de manhã. Pessoal, a questão 11 eu coloquei na maratona de questões, eu coloquei no simulado, porque não é a primeira vez que a Fundatec elabora uma questão cobrando esse assunto. Nós temos na Lei Orgânica de Capão da Canoa 3 listas. Uma lista com as matérias que passam pela Câmara com a sanção do prefeito. Uma outra lista de matérias que são de competência exclusiva da Câmara, que cabem à Câmara e somente a ela. E outras que são competências privativas do prefeito. Qual é a diferença dessas 3 competências? Primeira competência é da Câmara e depois que a Câmara aprova o projeto de lei, a Câmara encaminha para o prefeito sancionar ou vetar. Segunda matéria, competência exclusiva da Câmara, é aquela que cabe à Câmara e somente a ela e não passa depois pelo prefeito. O prefeito não pode vetar as matérias do item 2. E o item 3 são competências do prefeito e não da Câmara. Então são 3 grupos de competências, 2 da Câmara, um com o prefeito e outro sem o prefeito, e uma terceira que é só do prefeito. Onde é que isso está na lei orgânica? No artigo 33, a gente vai encontrar as matérias que passam pela sanção do prefeito. São da Câmara a competência, mas passam pelo prefeito. No artigo 34, as que são competência da Câmara e não passam pelo prefeito. O prefeito não pode vetar as matérias do artigo 34. E lá no artigo 56, tem uma lista das competências do prefeito. Com isso, pessoal, a gente conseguiria responder essa questão. E a gente chegaria na conclusão aqui que a resposta é letra B. Por que letra B? Dispor sobre o funcionamento da administração. Essa é uma competência do prefeito. Então começamos com o número 3. Vai ficar difícil colocar aqui, mas vamos colocar do lado aqui. Número 3. Segundo, criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos do município. Bom, a criação ela depende de lei. Uma lei que passa pela sanção do prefeito, que está lá no artigo 33. Então 3 e 1 é a nossa sequência inicial. Com isso, a gente já ficaria somente entre 2 alternativas. A terceira, oficializar as ruas, os logradouros, é do prefeito. Então a gente vai marcar 3. Depois, emendar a lei orgânica. A emenda à lei orgânica é aquela que não passa pela sanção ou veto do prefeito, porque ela é competência exclusiva da Câmara prevista no artigo 34. E a última fica 3, que é do prefeito, elaborar os atos de gestão fiscal, claro, prestação de contas. É o prefeito que vai fazer isso. Fica 3 na última. Então a letra B é a sequência correta nessa questão, que não era uma questão fácil, mas quem estudou bem as competências da Câmara e do prefeito, certamente entendeu e acertou a questão. Próxima questão, a questão 12, ela pergunta qual é a norma orçamentária na qual estão as metas e as prioridades da administração para orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Bom, qual é a lei que traz as regras para a elaboração do orçamento? É a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme artigo 81, parágrafo 2º. Nós temos 3 normas orçamentárias. O PPA, que é um planejamento para 4 anos de investimentos. A LDO, que é feita todo ano, trazendo as metas e prioridades para a elaboração do orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual propriamente dita. Então essa regra aqui, a letra C vai ser a nossa resposta na questão 12. É a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A questão 13 envolve o plano de carreira dos servidores de Capão da Canoa. E tem aqueles conceitos básicos no artigo 3º e o conceito de promoção no artigo 10. Para quem fez o curso comigo, eu coloquei esse quadrinho no nosso material e eu falei para vocês que a banca cobra muito esses conceitos básicos aqui do início do plano de carreira. E foi o que essa questão fez. Olha só, a primeira traz corretamente o conceito de padrão, que é o número que indica quanto que tu vai ganhar. A primeira está certa. A segunda, o conceito de cargo, o cargo que a gente viu também no Estatuto dos Servidores, que é criado por lei, com denominação própria, número e remuneração certa. A 2 também está certa. A 3 está errada. A promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra. Não é de um quadro para outro, é de uma classe para outra. Tu está na classe A, tu vai ser promovido para a classe B, para a classe C. E quando tu muda da classe A para B, tu não muda de quadro, tu muda só de classe, certo? Por isso, letra C vai ser o nosso gabarito, conforme artigos 3º e artigo 10
do plano de carreira. A questão 14, ela envolve as formas de treinamento. E eu fiz, inclusive, esse mapinha mental para explicar para vocês que tem dois tipos de treinamento. O treinamento interno, realizado pelo próprio município, e o externo, quando ele contrata uma instituição para isso. Então aqui, pessoal, a gente vai extrair dessa questão que estão corretas a 2 e a 3, que mostram o treinamento interno e externo. O primeiro é a invenção. Treinamento flexível pela internet, não tem nada disso na lei, certo? Então fica letra D, conforme artigo 9º, conforme o nosso mapinha mental. Essa era a 14. Vamos agora para a correção da questão 15, e agora a gente ingressa no Código Tributário. Aqui ele trouxe o conceito da taxa de fiscalização e vistoria. A taxa de fiscalização e vistoria, que está lá no artigo 113, é ela que é devida pela verificação e diligências efetuadas em estabelecimento de qualquer natureza. Se tu tem um estabelecimento em Capão da Canoa, tu vai pagar uma taxa de fiscalização e vistoria, porque a prefeitura vai fiscalizar e vistoriar o teu estabelecimento. É isso. Letra A é o gabarito aqui na questão 5, conforme artigo 113 do Código Tributário aqui de Capão da Canoa. A questão 16, ela envolve a extinção do crédito tributário. E eu falei para os meus alunos que isso ia cair na prova, coloquei no simulado uma questão envolvendo isso. Porque no artigo 192, nós temos uma lista de formas de extinguir o crédito tributário. Essas 3 que a banca trouxe estão corretas. Então aqui a gente vai marcar a letra E. A compensação, a transação e a consignação em pagamento são formas de extinguir o crédito tributário, sim. Então na questão 16, marcamos letra E no nosso gabarito. Questão 17. A questão 17, ela envolve o regime jurídico dos servidores, e essa a Fundatec já tinha cobrado em outro concurso, e eu falei também em aula que ela poderia cobrar para vocês. Inclusive, eu fiz um mapinha mental mostrando para vocês quais são as 3 situações que não interrompem o exercício. Não interrompe o exercício porque são ao mesmo tempo provimento e vacância. O servidor sai de um cargo e vai para outro. Quando ele é promovido, readaptado ou reconduzido, ele não para de trabalhar. Hoje está num cargo, amanhã está em outro. Certo? Então, a resposta aqui seria a letra C, na questão 17, conforme artigo 16 do Estatuto dos Servidores. Questão 18, ela envolve o valor da função gratificada, que quando tu estiver ocupando uma função gratificada, uma função de chefia, além do teu vencimento básico, tu vai ganhar uma gratificação. E mesmo quando tu está afastado por motivo de férias, luto, casamento, licença saúde, licença gestante, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei, em todos esses casos tu continua recebendo. Agora, se tu sair de uma licença para tratar de interesses particulares, é claro que tu não vai ficar recebendo FG, porque a licença de interesses particulares é uma licença sem remuneração. Saiu de licença de interesses particulares, não recebe mais nada, nem vencimento, nem FG, nada. Então, conforme o artigo 47, letra D é a nossa resposta na questão 18. Questão 19, ela envolve aqui o Estatuto dos Servidores, e nós temos a seguinte regra. Olha só. O artigo 113, ele traz as hipóteses de cedência, que o servidor é cedido para trabalhar em outro lugar. Quando que pode acontecer? Pode ser cedido para exercer função de confiança sem ônus para o município. Tá certo, pessoal? A gente tem essa regra no artigo 113, inciso 1, e o parágrafo único diz que nesse caso é sem ônus. Quer dizer, o servidor de Capão é emprestado, é cedido para trabalhar em Xangri-Lá. É a prefeitura de Xangri-Lá que vai pagar a remuneração dele, não o município de Capão. Isso que significa esse sem ônus. Então a primeira está certa. Segundo, casos previstos por condição de leis específicas, está certo, e para cumprimento de convênio também está certo. Então fica 1, 2 e 3 aqui na questão 19. Letra E é o nosso gabarito. Questão 20. A questão 20, nós temos que o artigo 153 do regime jurídico de servidores, ele fala algumas situações que o servidor não pode voltar por 5 anos. E tem outras que ele não volta nunca mais. Eu até achei que a banca ia cobrar isso em prova de outra forma. Eu achei que ela ia trazer as proibições e perguntar qual que o servidor não pode voltar por 5 anos. Por essa razão, eu fiz lá esse mapinha mental no nosso estudo, que tem 2 situações que o servidor não pode voltar por 5 anos. Inclusive essa primeira que caiu na questão. E tem outras que ele não pode voltar nunca mais, que é pena perpétua. Bom, a que caiu foi essa. E ele não pode voltar por 5 anos, conforme artigo 153. Letra A é o gabarito na questão 20.
E com isso encerramos então a correção das questões de nível superior aplicadas no turno da manhã do domingo. Espero que tenham acertado todas. Qualquer dúvida, conta comigo. E também, claro, conte comigo para os próximos concursos, porque depois de ser nomeado em Capão, você vai querer continuar estudando, vai querer passar em concursos melhores e eu vou estar aqui para te ajudar, certo? Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.